Meus caros amigos, mais um livro aqui, Chateau, o Rei do Brasil. Escrito por Fernando Moraes, editora Companhia das Letras, salvo engano, de 94 esse livro. O Chateau é ao lado de... é a primeira edição 94. Chateau ao lado de... ao lado de Mauá, certamente foi dos maiores livros que já encontrei, as maiores biografias que já encontrei, juntamente com a de Churchill, juntamente com a de Hannah Arendt. Foram biografias que me marcaram muito, muito mesmo. Talvez juntamente com a de Steve Jobs, pelo Walter Isaacson, a de Obama também, com David Remnick. Mas se eu fosse escolher duas biografias, assim, privilegiando brasileiros, é claro, se fosse escolher duas, eu escolheria o livro de Fernando Moraes, Chateau, o Rei do Brasil, e o livro do Jorge Caldeira, o Mauá, o Empresário do Império. Porque são livros que mudaram a minha vida, sabe? A maneira como eu olho para a história do Brasil, após esses livros, é uma maneira diferente. Porque Chateau é uma história improvável de um menino do interior do Nordeste, gago, pequeno, relativamente pobre, e que se torna o maior jornalista do Brasil, dono do maior conglomerado de comunicação do país na primeira metade do século XX, e que dialoga com presidentes, que enfrenta presidentes, que briga com presidentes, que se bate com os maiores do seu tempo e se torna um dos maiores do seu tempo. É alguém que mudou a história do país, um cara que inseriu seu nome na história do país. Não se pode pensar o Brasil, não se pode analisar a história do Brasil sem analisar a história de Assis Chateaubriand. Então essas figuras que conseguem colocar seu DNA no DNA do país são muito raras e são muito contundentes. É um livro monumental, livro de 730 páginas, quer dizer, uma obra incrível. E eu vi uma entrevista do Fernando Moraes uma vez que ele dizia que se ele fosse publicar tudo que ele apurou, dava umas 2.000 páginas, mas que não há mercado para isso no Brasil. Se ele bota um livro de 2.000 páginas, a tiragem ia ser muito pequena, porque não tem tanto leitor para um livro de 2.000 páginas. Quer dizer, eu até recomendaria que nas edições de e-book, Kindle, etc., se colocasse a íntegra, as 2.000 páginas. Porque aí, sabe, não faz diferença, porque é um arquivo pequeno, aí a pessoa lê se quiser. Pode até botar assim, o arquivo, a primeira parte normal, as 730 páginas, e um apêndice, um extra, com as 2.000 ou as 1.400 que faltaria, 1.300, para quem quisesse ler. Quer dizer, o valor seria o mesmo, não haveria mais gasto, porque seria em arquivo eletrônico, então não teria gasto de papel nem nada. Então seria super interessante que a gente tivesse acesso a essas outras histórias. Quer dizer, se você pensar o livro como 2.000 páginas, mais de 50% do livro ficou de fora, 70% do livro ficou de fora. Você pensar desse modo, 60 e tantos por cento do livro ficou de fora. Então seria interessante ter acesso a essa outra parte, a essa outra versão, né? a esse todo, digamos assim. Então, e todos os livros que o Fernando Moraes escreveu são fundamentais, e me fascina muito, por exemplo, o Montenegro. Também foi um livro que teve um grande impacto, que conta a história do Marechal Casimiro Montenegro Filho, que fundou o ITA, contra tudo e contra todos, fez a maior universidade que esse país tem, porque o ITA é a maior excelência que o Brasil já produziu. A Embraer é filha do ITA, por exemplo. O Osíris Silva se bateu tanto, é um ex-aluno do ITA, formado pelo ITA em engenharia, militar de carreira pela aeronáutica, e é um cara que foi presidente da Embraer, um cara que foi o idealizador da Embraer, um dos idealizadores, um cara que teve em todos os momentos, sobretudo os mais decisivos na história dessa empresa. E isso tudo devido, por exemplo, ao Casimiro Montenegro Filho, a sua audácia,
de criar uma espécie de MIT brasileiro, que seria o ITA. E me dói muito que a gente não tenha um MIT aqui, né? Falta essa universidade. Uma universidade de fazer não é tão cara. Agora falta pensar o Brasil nessa magnitude, e de repente não se pensa, né? No momento que toda a nação se voltar para isso, a gente fará uma grande revolução tecnológica, uma grande revolução educacional, como fizeram os tigres asiáticos, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Singapura, China. São países que têm hoje um dinamismo econômico que nós não temos. O próprio Vietnã tem crescido tanto. Países pequenos que têm uma renda per capita hoje altíssima, que têm uma densidade tecnológica altíssima. Então, quando eu vejo, por exemplo, um chateau, a história de um chateau, nós temos de ter esse mesmo empreendimento, nós temos de ter essa mesma força e escrevermos a nossa história no DNA do país, sabe? E todo mundo nessa força, sobretudo para construir um país maior, para construir um país com grave contundência. Por exemplo, nós somos um país que temos a mesma dimensão quase dos Estados Unidos, com mais riqueza natural, com a população menor, com índices de exploração dessa natureza ainda menores do que os dos Estados Unidos. É como se a gente tivesse os índices que ele tinha no começo do século XX. Né? O problema é que a gente está muito defasado tecnologicamente. Então é um esforço de toda uma nação para tirar esse atraso tecnológico. No momento que todo o país se voltar para isso, sobretudo pegando essa janela demográfica do momento atual, a gente explode, ninguém segura o Brasil. Agora, para isso é necessário que cada um de nós faça. Eu preciso estudar muito, eu preciso trabalhar muito, eu preciso ter inventividade e empreendedorismo. Eu vejo isso tudo muito chateau, porque é o cara que fundou a televisão no Brasil, por exemplo. Né? Então é impressionante quando você olha desse modo o que esse homenzinho fez. E era um sujeito baixinho, nordestino, quer dizer, um cara que não tinha grana, um cara que se fez mesmo sozinho, um cara que foi lá, enfrentou situações difíceis e fez a diferença. E é possível todos nós fazermos. De norte a sul do país, é possível que todos nós façamos alguma coisa grandiosa nesse sentido. E ele fez isso no começo do século, né, na primeira metade do século XX. Então é uma história fantástica. Chateaubriand, para mim, é um dos grandes brasileiros. É um cara que fez... Tem muitas divergências de algumas coisas que ele fez, mas no todo, no seu empreendimento, na sua luta, é um cara que de fato fez a diferença. Isso aí não há a menor dúvida.